Já deu para sentir que o programa de hoje tá fofo, né, gente? Vamos falar sobre quarto de criança, como planejar a decoração, quais as cores ideais para esse tipo de ambiente e quais os cuidados que devemos tomar para evitar acidente nos pequenos. E a gente já começa mostrando um quarto bem diferente. Eu fui até a casa de uma telespectadora entender melhor o conceito de quarto montessoriano. Você já ouviu falar? Se não conhece, se liga na reportagem que tá bem bacana. Eu vim na casa da Cíntia, ela que tem o Felipe, o filho mais novo, tem apenas 2 meses, já adianto que é uma fofura. E a Cíntia, ela precisou dar uma readaptada na casa, tinha acabado de fazer uma reforma, né? Montou o escritório e aí desmonta tudo, monta tudo de novo, porque o Felipe chegou sem aviso prévio, né? Sem aviso prévio, né? A gente tinha acabado de reformar o apartamento, minha filha estava com 2 anos, tinha acabado de fazer. E um dia depois do aniversário dela, eu descobri que estava grávida de Felipe. E aí foi aquela dúvida, se muda, compra um apartamento maior? Não, então vamos adaptar ao que a gente tem hoje. E aí a Cíntia montou o quarto do pequeno Felipe, mas não um quarto qualquer não, viu, gente? Vamos lá? Vamos lá. Cíntia, que quarto bonito, hein? Só de pensar que era um escritório, não dá nem pra imaginar que transformou nessa belezura aqui. Deve ter dado um trabalhão, hein? Deu um trabalho. A gente começar a pensar no projeto em si, né? Porque já estava todo montado o quarto. Ele era todo composto por guarda-roupas até o teto. Desse lado de cá a gente tinha um escritório. Eu trabalhava em casa. Qual foi o maior desafio? O maior desafio foi a gente conseguir tirar essa mentalidade de ter um berço no quarto do bebê, né? E colocar ele exatamente numa caminha, já que a gente não tinha tanto espaço para isso, eu tinha que aproveitar o existente. Daí então que surgiu a ideia de fazer um quarto montessoriano. Daí então surgiu a ideia do quarto montessoriano. O método Montessori foi desenvolvido pela médica e educadora italiana Maria Montessori em 1907. O método prioriza a autoeducação, ou seja, o quarto deve oferecer elementos posicionados na altura da criança, que estimulem o desenvolvimento e autonomia de forma segura, para que ela se sinta à vontade para explorar o espaço. Nesse caso aqui do projeto Quarto de Felipe, a gente trabalhou com alguns elementos do Montessori, né? Seria a cama baixa, uma cama no chão, que aí poderia ser o colchão direto no piso. Nesse meu caso, eu coloquei aqui um tatame. Os elementos de brincadeira, de livros, a parte mais lúdica do quarto fica na altura dele. Então, quando ele começar a engatear, a sentar, ficar em pé, ele vai ter acesso e autonomia para mexer nos seus brinquedinhos. Nesse outro lado do quarto, a gente criou um expositor de brinquedos. E aí também na altura ele está a 50 centímetros do piso. Então a criança, quando já está ficando em pé na fase de transição, que são com os 10 meses de vida, ele já tem acesso aos brinquedos, né? O espelhinho também para ele se reconhecer. Então assim, tem mães que têm medo de ter espelho no quarto de uma criança. É tudo ao alcance dela, né? Tudo ao alcance dela. Pra ela aprender a se virar desde cedo. Para ela aprender a se virar desde cedo. Malu é sócia e amiga de Cíntia. Acompanhou de perto toda a transformação do quarto do Felipe. Não só adorou, como se especializou em montar o quarto montessoriano. A gente procurou estudar e pesquisar, né, o princípio, e aí a gente viu o quão interessante, o quão importante é para o desenvolvimento da criança, para a autonomia, né, enfim. Então a gente resolveu trazer muito para os nossos clientes e em muitas delas a gente questiona o fato do quarto convencional, por que não o quarto montessoriano? O recado que fica para a mãe É que nunca ajude a criança a realizar uma tarefa que ela é capaz de fazer sozinha, né? Então esse é um dos princípios também muito importantes e que a gente procura colocar em prática no quarto montessoriano. Depois desse excesso de fofura que acaba de passar na sua tela, eu também vou chamar ela, que também é muito fofa, viu? A Thaís Sintra vai mostrar pra gente um quarto bem original que tem adesivo como principal elemento da decoração. Eu sou Roberta Galindo, sou mãe de Henrique. Nós preparamos para ele um quarto, quando ele nasceu, um quarto de bebê. E aí, com o tempo, houve a necessidade da gente mudar um pouco, porque estava muito infantil. E como ele gostava muito de futebol, até queria fazer um quarto temático só do esporte. Mas aí a gente entrou num acordo e achou melhor fazer uma coisa mais neutra. Então a gente teve a ideia de fazer um quarto com tema de futebol. Oi, pessoal, tudo bem? Olá! Tudo bom, Roberta? Tudo bem, Henrique? Sim. Vim finalmente conhecer o seu quarto, que eu soube que era o pipoco do trovão aqui, esse quarto.
É? O que é que tem de tão especial nele? As bolas e um escudo do esporte que eu tenho ali. Ah, claro, né? Um esporte, o time do coração tem que ter um lugar de destaque no quarto, né? Logo de cara, o que chama a atenção no quarto é esse super adesivo de campo de futebol. Ficou incrível! Com o tema futebol, dá para brincar de várias formas. As cores predominantes são verde, branco e preto. Os objetos de decoração podem ser almofadas em formato de bola ou até mesmo a própria bola, como é o caso do Henrique. E aí quem teve a ideia de pegar as bolas e disse, não, vamos decorar o quarto com bola? Foram as meninas. As arquitetas. As arquitetas. Tita, Luana e TT. Porque ele tem muita bola e gosta muito das bolas. E aí eu fiquei, vamos jogar num baú, ficar tudo lá. Elas, não, deixa com a gente que a gente dá. Tem uma ideia aqui que vai ficar muito boa. E realmente todo, é o destaque. Toda vez que chegar aqui, todo vai mostrar as bolas para todo mundo. A vitrine do quarto dele são as bolas. Então vamos chamar a Tita aqui, nossa arquiteta, especialista do dia, para dar as dicas como é que esse quarto foi feito, foi preparado. A nossa especialista do dia, Tita Seabra, que é arquiteta, que planejou aqui esse quarto pensando na personalidade de quem vai estar ali, né? Com certeza. E isso é uma característica muito forte nossa, que a gente faz questão de pegar a essência do cliente e imprimir a identidade dele no projeto. E o que é que não pode faltar no quarto de criança? O que a gente sempre preza também é a bancadinha de estudo, onde eles possam fazer a tarefa confortável. Né? E o principal, que é o que eles mais pedem, é a caixa dos brinquedos, né? Que a gente não pode abrir mão disso também. Eu tô vendo aqui que os brinquedos, eles estão bem organizados, né? Mas também, de repente, poderia estar numa caixa, Pois um baú. Isso, mas aí a ideia era que a gente usasse o colorido dos brinquedos para também decorar o quarto, que é muito importante para um quarto de criança. Então aqui a gente usou uns nichos, que é super fácil de se encontrar, e as prateleiras onde ele pudesse arrumar da forma que ele quisesse os brinquedos. E tivesse sempre à mão, que é muito importante para um quarto de criança. Quando se planeja um quarto infantil, é importante que o espaço consiga ir se transformando à medida que a criança vai crescendo. Quando ele não quiser mais os brinquedos, pode substituir aqui por livro também. Isso, fica bem a critério dele, por porta-retratos, quando começar a vir a namorada. Troféus. Aí é troféus também. Henrique, parabéns pelo quarto e que ele continue te inspirando a fazer muitos gols. Hoje o assunto é quarto de criança. Chegou a hora da nossa arquiteta convidada ir lá na Tupã mostrar as várias opções de elementos decorativos e funcionais também, que vão deixar o quarto de seu filho ainda mais bonito. Eu vim aqui na Tupã trazer ideias para vocês montarem o quarto da criançada, pensando um pouquinho fora da caixa, trazendo criatividade para o quarto delas. Uma ideia bem legal que a gente sempre usa são cabideiros para colocar as mochilas da escola. Então a gente prende o cabideiro na parede do quarto e a criança vai lá, coloca a lancheira, coloca a mochila. Se for uma menina, coloca umas bolsinhas que elas gostam de passear. E aí fica tudo organizado e setorizado no quarto da criança. Ó, uma opção bem legal que eu gosto são essas caixas organizadoras, onde você pode colocar aqui os brinquedos e, por exemplo, embaixo você coloca o carrinho, em cima super-heróis. E aí você vai empilhando e já que a gente não tem espaços na horizontal, a gente vai verticalizando para guardar os brinquedos da criança. Uma dica bem legal que eu gosto de dizer é que a gente sempre procure usar coxas mais neutras. Essa aqui eu acho bem legal, ela é de piquê, branquinha, mas ela também tem cinza e tem uma verde. Eu acho que fica bem legal você colocar ela jogando uma mantinha por cima. Dá um charme no quarto e na caminha da criança, sem a gente precisar personalizar demais o tema do quarto. Outra dica legal também que eu gosto é usar as mantinhas para compor o quarto, principalmente a cama, porque aí você pode definir a cor que seria o tema do quarto. Verde, rosa, laranjinha, cinza. Fica bem a critério quando você usa realmente a coxa neutra. A outra dica bem legal que eu gosto também é a gente usar as cortinas blackout. Nesse estilo aqui, ó, que ela é um roll-on. Ela é um blackout inteiro, fácil de lavar e compõe bem legal o quarto delas. Ela é importante também porque ela é blackout, então a luminosidade vai entrar pouco, vai só pelas frechinhas laterais e daí dá um conforto melhor para o soninho da criança. Uma opção bem legal também para o quarto de criança são as prateleiras mais estreitas para você poder colocar os livros infantis para uma boa leitura.
Eu sempre recomendo essas que tem o acabamentozinho boleado, para que não bata na cabecinha e tenha a proteção da criança também. O que eu achei bem legal nessa caixinha foi porque, além de decorativa, você pode guardar os lacinhos e as tiaras das meninas. Tanto serve para dentro do guarda-roupa, como decorando o quarto da criançada. Espero que vocês tenham gostado das dicas que a gente ofereceu aqui para vocês. Além de bonito e aconchegante, o quarto de criança precisa, antes de mais nada, ser um ambiente seguro. Convidamos uma pediatra para repassar dicas importantes na hora de montar o quarto. O quarto deve ser um quarto arejado, de preferência voltado para o nascente, onde a luz do sol pela manhã penetre. Ele deve ter uma janela, então, ele deve ser um quarto que tenha uma circulação de ar adequada. Lembrar que essa casa deve estar sanitizada. Por conta de quê? Não só os pernilongos, mas outros insetos habitualmente chamados de domésticos, eles podem estar indo ao quarto do bebê. Formigas, baratas, então a gente deve antes, quando for começar a arrumação do quarto, a gente já sanitizar a casa, detetizá-la. As paredes do quarto devem ser paredes que não tenham mofo. Se você vai pintar o quarto, tem que estar utilizando uma tinta que seja atóxica, que seja uma tinta em tom pastel, na cor de preferência da mamãe ou do papai, ou das projeções que ela está fazendo a respeito do seu bebê. Essa tinta deve ser lavável e não ter cheiro. Em relação à iluminação, deve ser sempre utilizado uma luz fluorescente, branca, no alto, né? Deve estar arrumado de um jeito que seja o mais confortável possível, que dê uma boa iluminação para poder a mamãe cuidar do bebê de dia e de noite. Se quer fazer uma luz indireta, que seja através do arandela. E hoje existem alguns quadros que são à base de luz LED azul e que servem de luminária. Quando o papai ou a mamãe for comprar o berço, deve ver se esse berço tem o selo do Inmetro, onde tem recomendações de que a grade do berço deve ser fixa. Hoje não, a gente evita de retirar essa grade para não ter acidentes futuros. E as hastes dessa grade devem ter um espaçamento máximo de 6 centímetros. Entre 4,5 e 6 centímetros é o ideal. O colchão deve estar alojado em cima de um estrado, que idealmente seja um estrado inteiro. Mas se for de hastes também, elas devem ter no máximo um espaçamento de 4 centímetros. Ele não deve ficar junto da janela. Ele deve ficar encostado numa parede, numa área em que tenha circulação de ar. Deve ser um trocador, idealmente, que tenha as laterais maiores, que ele tenha embaixo dele um sistema antiderrapante, e esse trocador deve ficar em cima de um lugar espaçoso, geralmente uma cômoda larga, onde junto desse trocador você já deve ter uma bandeja, onde vai ter todo o material necessário para a mamãe fazer a limpeza das fraldas do bebê, a limpeza e a higiene do bebê. Aí, junto desse trocador, pode ser na própria cômoda uma gaveta, onde você tem as fraldas limpas que vão ser utilizadas, e junto também dessa cômoda, ou dentro dela, você deve ter um lixeirinho para colocar o lixo resultante dessa higiene. A gente não deve ter tapetes no quarto do bebê. Aliás, tapetes, quanto menos em casa a gente tiver, melhor, porque eles podem ser fonte de acidentes, né? Tropeçando, além do que o tapete acumula muita poeira. E se a gente fala em tapete, fica pensando em tapete para limpar os pés. Então, numa casa onde tem um bebê, a minha dica maior, quem entrar nessa casa tem que tirar o sapato. E os bichinhos de pelúcia? No quarto do bebê, a gente, claro que vai colocar alguma coisa que seja um brinquedo, alguma coisa interessante, e podem ser brinquedos que sejam laváveis, pode até ser bichos de pelúcia, entre aspas, mas que sejam laváveis. E se a gente for colocar, evitar de botar muitos brinquedos, que esse quarto tenha muitas coisas que venham acumular poeira, porque da poeira vem a alergia, vem os problemas respiratórios e a gente tem que evitar. O assunto é quarto de criança. Você sabia que a escolha da tinta certa para as paredes pode tornar um ambiente ainda muito mais aconchegante? Fala aí, Jorge. No programa de hoje vamos estar falando sobre quarto do bebê.
E a tinta bem indicada para esse tipo de ambiente precisa ter bastante proteção e lavabilidade. Os produtos que estamos indicando são o Proteção Antibactéria. Esse produto ele tem grande quantidade de bactericida que extermina 99% das bactérias que estiverem no quarto do bebê. Também temos o Brilho da Seda. É uma tinta 100% lavável, de acabamento acetinado e de fino toque. Ambos são ideais para a pintura do quarto do seu filho. A escolha da cor para o quarto do bebê é fundamental. Lembre-se que esse ambiente precisa trazer aconchego para o seu bebê. Tons claros e pastel são muito bem indicados para esse tipo de situação. Se a criança for maior, você pode trazer tons mais vibrantes. No leque da Ikine você vai encontrar milhares de opções de cor, desde tons mais claros a tons mais vibrantes. As tintas do quarto do bebê foram preparadas no sistema tintométrico da Ikine. E agora vamos mostrar para vocês como funciona esse sistema. Eu escolhi fazer a cor Peixe-Boi no produto Proteção Total. Em poucos minutos preparamos a tinta. Vamos ver agora como ficou aplicado no quarto do bebê. Bom pessoal, chegamos ao quarto do bebê e aqui vamos ter a oportunidade de ver o resultado final daquela tinta que preparamos lá na loja da Tupã. Nesse quarto foi utilizado a cor branca em todas essas paredes e aqui nessa parede utilizamos a cor Peixe-Boi do produto Proteção Antibactéria. Essa tinta extermina até 99% das bactérias do ambiente, tornando o quarto do seu bebê bonito e protegido. Aqui nesse quarto foram utilizados também adesivos coloridos, que deram alegria ao ambiente. Esse tipo de adesivo aplicado na nossa tinta pode ser removido com tranquilidade, sem remover a tinta da parede. Os acessórios do quarto também seguiram a mesma tendência das paredes, em tons de cinza e branco, como exemplo o cortinado, a coxa de cama e as almofadas, garantindo um equilíbrio e uma harmonia ao ambiente. As tintas utilizadas na pintura do quarto do bebê foram a Proteção Antibactéria, com acabamento semibrilho, e a Brilho da Seda, de acabamento acetinado, ambas 100% laváveis e, muito importante, de baixo odor, o que é fundamental na pintura do quarto do bebê. E aí, pessoal, gostaram das dicas de hoje? Então lembrem-se, a tinta para o quarto do bebê precisa ter cores neutras, proteção, lavabilidade e baixo odor. E até o próximo programa! Quando o assunto é decoração, nada de carregar no ambiente. Pelo amor de Deus, hein, gente? Tudo em exagero é ruim. Criatividade e bom gosto são fundamentais. Mas e se a grana tá curta, Rodrigo? O que eu faço? Calma, não tem problema. Aqui a gente te ensina a usar a cabeça sem mexer muito no bolso. Olá, me chamo Rafaela. O Faça Você Mesmo de hoje vai ser comigo e a gente vai produzir um mural de fotos. Para fazer esse quadro, a gente vai precisar usar pisca-pisca, uma tomadinha dessa com adaptação diferente para não ficar fazendo volume atrás do quadro. A gente vai substituir por essa daqui, uma tesoura para cortar o fio, pegador pequenininho, algumas fotos e um grampeador desse específico para tapeçaria. Para começar, a gente vai fazer o seguinte. Essa parte de trás do pisca-pisca ela vai ficar escondida atrás da moldura. A gente vai precisar cortar o fio e desencapar uma partezinha para poder usar no adaptador novo. A gente vai deixar só a partezinha de cobre aparecendo, vai tirar fora o plásticozinho. Separado o fio, essa partezinha que tá aqui a gente vai colocar na tomada nova. Mas a gente também vai precisar de uma chave de fenda para abrir a tomada e substituir o fio. Aqui dentro da tomada tem 2 parafusos. A gente dobra um pouquinho do fio, encaixa de um lado, depois do outro e aperta novamente. Pronto, feito isso, dá uma arrumadinha aqui no fio e pode fechar de novo. Agora a gente vai deixar por trás do quadro um espacinho para o fio alcançar a tomada e encaixar isso aqui também. Eu sei que na minha parede essa distância aqui já tá boa, então eu vou fixar esse fio já com o grampeador. Agora a gente vai virar a tela e vai organizar em linhas horizontais
deixando bem espalhadinho para poder caber o espaçozinho das fotos. Como eu sei que com esse tamanho de pisca-pisca eu vou conseguir chegar até embaixo, já sei mais ou menos que tamanho vai ficar, mas é legal antes de fixar, você fazer o desenho em cima da tela para ter certeza que nem vai faltar e que nem vai sobrar fio de pisca-pisca aí. Cada voltinha a gente fixa aqui na lateral com grampo, fixei aqui de um lado e do outro, e aí é só ir desenhando agora por toda a tela. Eu vou fixar mais ou menos nessa distância aqui, então agora eu vou sair grampeando nas laterais. Agora que a gente colocou tudo fixado dos lados, ficou esse pedacinho, dá pra fazer o acabamento fixando ele aqui atrás. Por dentro da moldura mesmo dá pra fazer. Agora chegou a hora de colocar as fotos e depois ligar na tomada. E aí você pode espalhar as fotos do jeito que você quiser. Quanto mais espalhadinho, mais bonito fica. Como o pegador é bem pequenininho, se eu for colocar no fio inteiro, ele não vai segurar a foto. Então estou escolhendo pegar só um fiapinho assim do fio, coloco o pegadorzinho e aí venho com a foto. Pronto, tá feito o nosso quadro. Quem não tiver aquele grampeador pode usar cola de silicone nas laterais. O grampinho tem que ter cuidado para não passar em cima do fio e vocês podem ver que aqui ele deixa uma folga, ele não fica apertando tanto. Pronto, agora vamos ver o resultado final. O TV Mãos à Obra está terminando. O programa de hoje é dedicado à minha querida amiga Graça Araújo, que nos deixou há uma semana. Eu tive a honra de trabalhar com Graça durante anos aqui na TV Jornal. Para nós, fica a lembrança de uma profissional competentíssima, generosa, defensora do povo e das causas sociais. Descanse em paz, minha amiga. Até o próximo sábado.